E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora pro podcast de hoje, o último da semana, sexta-feira, sextando para todo mundo. A gente falar rapidamente sobre os classificados na Copa do Brasil. Acabou dando a lógica. O Flamengo bateu o Bahia, foi até um jogo tranquilo, na minha opinião. 1-0, né? Mais uma vitória. Consolida a classificação, tenta recuperar a confiança, se é que a gente pode dizer assim, depois dessa pausa da data FIFA, a perda de alguns jogadores por lesão, especialmente o Pedro agora, né, que teve a convocação recente, se lesionou no treino da seleção, e agora esse retorno ao Rio de Janeiro, né, diante do seu torcedor, diante da equipe do Bahia, uma grande vitória, eu acho. Uma grande vitória em virtude, dos momentos de altos e baixos, né? Depois daquela derrota para o Corinthians, Tite questionado, muitos jogadores lesionados. Eu acho que é importante. Essas vitórias são importantes. E eu acho que o mais importante, o Flamengo avança na competição. O Flamengo é uma das poucas equipes. Poucas não, né? Acho que todo mundo que está avançando na Copa do Brasil ou na Libertadores Sul-Americana, tá disputando tudo ainda, né? Tá disputando tudo. Então, junto com outras equipes, como o Atlético Mineiro, como o Corinthians, o Flamengo segue em 3 competições. Então, acho que é cedo, é prematuro para dizer, vai ter evolução, não vai ter evolução. É claro que assim, isso meio que acaba legitimando tudo aquilo que o Tite e a sua comissão técnica vem falando. Da questão do calendário, né, da sequência de jogos, do pouco tempo de descanso, e depois desse longo hiato, dessa longa pausa, a gente vê uma equipe rendendo bem. Apesar do placar mais magro, eu acho que a equipe rendeu bem. Né? Atacou legal, foi agressivo, né? Fez o Bahia sofrer um pouquinho. E é isso, né? E é isso. Vamos depois dessa abertura rapidamente, vamos pegar aqui os placares, né? Será que a gente tem aqui, ó, os placares do dia? Atlético Mineiro acabou empatando com o São Paulo, mas também foi um belo jogo. Foi um belo jogo. A gente falou rapidamente isso aqui, né? Bom, só para falar sobre o Bahia, já falei, acabei falando de Flamengo, né, na abertura do podcast. O Bahia é um time muito óbvio, né? O Bahia é um time muito óbvio. As equipes do Rogério Ceni, infelizmente, quem acompanha a gente aqui de longa data, o amigo que nos acompanha, sabe que eu sou um grande fã do Rogério Ceni, né? Como treinador, né? E como jogador nem preciso nem falar. Eu digo assim, agora falando como treinador. Eu sou um grande fã do trabalho do Rogério Ceni, mas a cada temporada que passa, ele eu acredito que ele vem se tornando cada vez mais obsoleto, né? Infelizmente. É um estilo de jogo muito óbvio. Você lembra a Espanha, campeã de 2010, Copa do Mundo de 2010? Teve o famoso tic-tac, né? Que a galera elogiou, falou, pô, tic-tac da Espanha, coisa bonita, né? Coisa legal, os caras toquem de bola, né? Sempre toques de primeira, movimentação e tudo mais. Depois de um tempo, depois do título de 2010, quando chega em 2014, na Copa de 2014, a galera começa a falar que o estilo espanhol tá ficando ultrapassado. Eu não sei se você que nos acompanha teve a oportunidade de ver. Isso, isso foi falado, né? Os críticos espanhóis, e mesmo aqui no Brasil, começou a se falar que o estilo da Espanha, o tic-tac da Espanha, estava ficando muito óbvio, estava ficando muito sem graça, porque eram só toques laterais. Nada acontecia. A Espanha não era um time agressivo e ficava nessa: toca de lado, toca de outro, volta a bola. Tinha muita posse de bola, tinha muito controle do jogo, mas nada além disso acontecia. E aí o adversário num contra-ataque, né, numa bola parada, fazia o gol e a Espanha ficava de fora de competições importantes. Então, eu vejo o Rogério Ceni mais ou menos como óbvio que, gente, dadas as devidas proporções, tá? Eu vejo o Rogério Ceni hoje como aquele momento da seleção espanhola de se tornar um jogo muito óbvio, né? De você, obviamente, que tentar valorizar a posse de bola, porque é importante você ter a posse de bola, você tem o controle do jogo, você tem os caminhos, você fica mais próximo de vencer o jogo, né? Você tá com a bola. Você tem as oportunidades de criar, você tem as oportunidades de tentar fazer alguma coisa diferente, porque você tem a bola. Então essa é uma premissa importante do trabalho do Rogério Ceni, ter a bola. Só que só ter a bola de forma inerte não vai acontecer nada, não vai levar a equipe a lugar nenhum. E tem sido assim os últimos trabalhos do Rogério, infelizmente.
Eu acho que vem se tornando obsoleto. Ele, obviamente, claro, carece de jogadores de mais qualidade. Sim, isso não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Agora, vai ficando óbvio, né? Tem equipes que, com elencos humildes, com elencos com recursos limitados, conseguem construir times interessantes. O Dorival, por exemplo, com o mesmo São Paulo que teve o Rogério Ceni, óbvio que vieram contratações, tudo bem, mas com o mesmo São Paulo que teve o Rogério Ceni, ele conseguiu transformar o São Paulo num time mais vertical e mais agressivo. Com os mesmos jogadores, pelo menos ofensivamente falando, os mesmos jogadores. Não tinha o Lucas Moura, isso aí era outra história, mas tinha o Caleri, tinha o Luciano. Você vai falar que não tinha o Nestor? Tinha os mesmos jogadores. Então, assim, é um estilo que vem se tornando muito óbvio para os adversários e dessa vez acho que deu a lógica. Pô, foram bem lá em Salvador, foram bem na Fonte Nova, foram muito bem na Fonte Nova. Pô, agrediram o Flamengo, agrediram muito o Flamengo. O gol não saiu por um detalhe. Sim, o gol não saiu por um detalhe. Mas nesse jogo no Maracanã, especialmente, é um jogo que você precisava, né, mostrar. Porque você sabia que o Flamengo ia dominar o jogo. Você sabia que o Flamengo. Aliás, depois de uma pausa desse tamanho, de um período de descanso e treinamento desse tamanho, era muito óbvio que o Bahia teria pouquíssimas oportunidades. Só que diante de um cenário onde você tem poucas oportunidades, o Rogério não consegue mostrar uma variação, um repertório tático. De você olhar para o jogo e falar, cara, hoje é dia de jogar por uma bola. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia para a gente atuar daquela forma, né? Defende, 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 uma bola rifada e é nós. Empate, se der vitória, mas empate primeiro, penalidades e aí a gente vê, né? O que que rola. Mas não, né? Ele tenta sempre jogar da mesma, o que é louvável, né? O que é louvável, mas você fica olhando e fala, cara, parece que não vai a lugar nenhum, né? Infelizmente, né? Infelizmente. São Paulo Atlético Mineiro, Atlético Mineiro São Paulo, no caso, né? Jogo em Minas Gerais. E eu confesso a você, pedi até perdão pro torcedor atleticano, porque eu achei que ia passar o São Paulo. A gente não fez aqui as nossas apostas ontem, mas eu achei que ia passar o São Paulo. Por que eu achei que ia passar o São Paulo? Não porque é o atual campeão da Copa do Brasil. É que assim, olhando para os anos recentes do Galo em jogos mata-mata, o que eu pensei? Pô, uma vitória fora de casa. Uma vitória fora de casa. O que eles vão fazer em Minas Gerais? Se retrancar. Eles vão fechar a porta, a casa e vão jogar, tentar jogar por uma bola e vão jogar a responsa para outro lado. Vão jogar com o regulamento embaixo do braço. Era isso que eu pensei. Eu falei, poxa, vocês vão dar a bola pro São Paulo? Eles vão perder. Vão perder do São Paulo. Era isso que eu imaginei. É por isso que eu nem falei isso aqui, mas que a gente não acabou esquecendo de fazer quem que eu acho que eu vou passar. Eu pensei mais nesse sentido de, cara, vão se defender, vão jogar com regulamento, vão sofrer e vão tomar gol. O time do São Paulo é um time que, quando o adversário se retranca, ele consegue encontrar uma forma, né? Porque tem jogadores para isso. E foi nesse cenário, nesse contexto que eu pensei que o São Paulo ia aprontar alguma coisa. Mas já desde os primeiros minutos do jogo, ficou evidente que o Atlético não ia jogar para sofrer. O Atlético ia jogar para ser agressivo, para tentar consolidar a classificação, para assustar o São Paulo. E para isso tomou alguns sustos? Tomou alguns sustos. Né? Mas faz parte. É aquela coisa que eu estou falando. A gente vem falando nos últimos. As competições as competições que tem o mata-mata, chegando agora em fases mais finais, né, mais agudas da competição, a gente começa a ver equipes, né, a gente começa a falar de eliminação de algumas equipes, né? E eu tenho falado isso sobre algumas equipes, né? De sempre jogar no limite, sempre jogar no limite, né? Eu citei algumas aqui, o Palmeiras, o Corinthians, né? Palmeiras sempre com o discurso de em casa será diferente. O Corinthians sempre com o discurso de é o jeito Corinthians. O Vasco agora recentemente não tem um time que sofreu mais que nós. Quando você fica jogando sempre no limite, uma hora a casa cai.
Uma hora o cara não aguenta. É pressão o tempo inteiro. Pô, mas se o cara não sabe lidar com a pressão. Cara, a pressão que os jogadores de futebol lidam é toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Se o cara não sente pressão toda a rodada do Campeonato Brasileiro, ele tá na equipe errada. Ele tem que sentir pressão todo jogo, porque todo jogo tem que ser ganho. Para você conquistar o Campeonato Brasileiro, todos os jogos têm que ser ganhos. Então todos os jogos têm pressão. Não adianta você falar assim, ah não, mas tem um jogo mais tranquilo aqui, isso não existe. Todo jogo tem pressão. E se o cara não sente a pressão, ele tá acomodado. E se ele tá acomodado, ele não tem que estar lá. É isso. Só que todo, só que a pressão, aí existem diferentes níveis de pressão. Num campeonato brasileiro, existe a pressão, existe a ansiedade, óbvio que tem, mas ela é muito menor do que você chegar para um segundo jogo de um jogo de volta de quartas do Brasil, precisando vencer a todo custo. Aqui eu tô citando a quartas de final da Copa do Brasil, porque rolou o Vasco e o Corinthians jogaram essa fase, né? Mas o Palmeiras na Libertadores, uma, uma na rodada da eliminação com o Botafogo, a rodada de eliminação da própria Copa do Brasil também, a gente pode citar, sempre no limite, sempre no limite. Então ficava nessa de, cara, se o Atlético jogar dessa forma, vai sofrer, cara. Vai sofrer. E não foi bem assim. E não foi bem assim. O time foi para cima, foi agressivo, buscou o jogo, teve oportunidades, criou oportunidades, seja com a bola rolando, seja com a bola parada, desperdiçou chances importantíssimas de matar o jogo. Chances claríssimas, assim, você olha pro jogo, quem teve chances mais claras? O Atlético, o Galo. Por que não matou o jogo? Porque faltou aquele detalhe, faltou aquele capricho, faltou aquele simplificar de repente, né? Sempre enfeitando um pouco mais, né, no último terço. Teve, pô, pelo menos 3, 4 lances que no último, assim, dentro da grande área, sempre uma enfeitada, sempre um corte a mais, né? Nunca simplificando. Obviamente que, somado à questão de já ter uma vantagem, você tenta dar um toque de capricho a mais para tentar, mas do outro lado você tem um time qualificado que vai fechar a porta. Se você demorar muito, os caras chegam. Mas deu Atlético. E o São Paulo busca agora a classificação na Libertadores, foca na Libertadores. O problema é que vai pegar outra equipe também focada na Libertadores. Mas eu acho que assim, a casa caiu, tá ruim. Não, eu acho que o trabalho do Zubeldia é muito bom. Acho que o trabalho do Zubeldia é muito bom. Não digo que o Zubeldia passou por um momento de crise ainda, crise mesmo. Acho que não passou. Essa pausa, de repente o torcedor fica na bronca. Ah, teve todo esse tempo e não aconteceu nada. Do outro lado, tem uma equipe que jogou bola, tá? E jogou muita bola. O Atlético jogou muita bola. Né? Uma disciplina tática impressionante. O jogo inteiro, os 90 minutos. O Atlético em nenhum momento mudou a sua postura no jogo. E assim consolidou a sua classificação. Com disciplina tática, somado aos jogadores de qualidade que a gente sabe que tem, é difícil de bater esse time. É difícil, né? Como é que a gente vai bater o Atlético Mineiro se eles estiverem desse jeito, com essa intensidade, com essa concentração, com essa vontade? É muito complicado, né? Vamos lá, aqui, ó, os classificados. Vai ter o sorteio, né? E bom, passou o Vasco, passou o Atlético, passou o Flamengo, passou o Corinthians. Agora, meu amigo, olha, eu diria para você assim, considerando essa temporada tem sido uma temporada louca, né? Tem sido uma temporada louca. E em termos de sorteio, tivemos o sorteio da Copa do Brasil, onde já se encararam de cara Flamengo e Palmeiras. Tivemos um sorteio de Libertadores. Sorteio, não, Libertadores foi sorteio, mas na Libertadores acabou rolando o embate entre o Palmeiras e o Botafogo, né? Então, muito provável, imagino eu, como os dados eles estão danadinhos, né? Como os dados, as bolinhas do sorteio estão danadinhas, eu diria que vai rolar um Galo Flamengo ou um Vasco e Flamengo, tá? Eu acho que vai rolar um dos dois confrontos, né? Sempre muita rivalidade, né? Nervos aflorados. Eu acho que o sorteio vai dar isso aí. Se der Flamengo e Corinthians, aí já, né? Também vai ser bom. Também vai ser bom.
Vai ser jogo das maiores torcidas do Brasil, mas do jeito que tá pegado, né, o sorteio, os sorteios estão caprichados, eu acho que vai dar Flamengo contra o Galo ou contra o Vasco, né? Imagino eu. Bom, algumas aspas dos treinadores, vamos pegar aqui, só pra gente agilizar. Sexta-feira vamos dar uma folga, né? Aqui, ó. Palavras do Tite. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. É adaptação sim, como aciona características diferentes. O Bruno Henrique é de atacar o espaço. No primeiro tempo, os dois marcadores estavam marcando bola de profundidade. No intervalo falamos, pega a bola no pé. Jogadores que têm essas características, fora o cabeceio que ele tem. Quando o jogo é pensado, por vezes, essa adaptação é necessária. O jogo vai exigir e o campo vai falar. Eu acho que diante dessa aspas do Tite sobre o Bruno Henrique, eu acho que ele se arrepende de não ter levado o Bruno Henrique para a Copa. Eu acho que sim. Porque agora ele vê de perto e vendo esse jogo, vendo o jogo que o Bruno Henrique praticou, né? O que ele jogou de bola, você imagina no período da Copa como é que o cara ia estar, né? Você imagina como é que ia estar o Bruno Henrique na Copa. Mais jovem, né? Porque cada ano que passa vai somando, né? Vai pesando cada vez mais. Você imagina há 2 anos atrás como é que estava o Bruno Henrique, né? Você imagina? Acho que o Tite olha e fala: caraca, o cara que ataca o espaço, tem recurso, pula, né? Velocidade, intensidade. E aparentemente foi cortado porque não conseguia jogar no campo reduzido, né? Dizem os boatos, né? Diziam os boatos. Bruno Henrique naquele treinamento de campo reduzido parece que não rendeu legal e por isso foi cortado, né? Dizem os boatos, né? E eu na resposta anterior, aqui ó, sobre também se recusou a apontar um substituto para o Pedro, perguntou se optaria por Gabigol ou Bruno Henrique. Eu na resposta anterior respondi sua pergunta. O campo fala e não tem, não tem. Tem adaptação aos jogadores que são do setor. Todos que estavam aqui se colocam um pouquinho mais à disposição para fazer aquilo que é importante para o grupo todo, para a equipe toda. O Flamengo vai encarar o Corinthians, né? É isso? Achei que era sorteio ali. Já tá definido então, né? Já tá definido. Então aqui, ó. Eu falando aqui, a gente considerando, já tá definido. Já estão definidos. Coisa linda, né? Hoje tá aqui, né, também. Se eu tivesse lido, eu teria Vasco ou Atlético Mineiro. Tá aqui. É só decidir quem vai jogar primeiro, né, gente? Então tá bom, acabou acontecendo aquilo que eu. Acabou ficando aquilo que eu achei que não ia ser, né? Desculpa a gafe aí, de verdade. Eu passei o olho e falei, cara, vai ter sorteio de novo, né? É tanto sorteio. Vamos lá, vai. Sobre Gabigol, pouco provável, né? Pouco provável a renovação do Gabigol. Eu também acho, ele não tá rendendo, não tá jogando bola, não me parece mais interessado, né? Descompromissado eu não diria, mas ele já não me parece mais tão interessado, Gabigol. A fase não é legal também, dá pra ver que a fase também não é boa. A fase não é boa, ele não parece estar tão focado quanto antes. E há já uma rusga com a gestão, uma certa rusga com o treinador, é pouco provável a renovação. Eu acredito que sim. Com os valores que o Gabigol quer, eu acho pouco provável. Pelo que ele está rendendo. Não pelo que ele já fez, pelo que ele está rendendo. E hoje em dia é assim, gente. Hoje em dia é assim. A gente vê o futebol brasileiro contratando cada vez mais jogadores caros. Não tem margem para manobra. Você não pode apostar num sentimento. O sentimento ele está lá, ele vai estar no museu, ele será lembrado, ele está para a eternidade. Agora, fora isso, você tem que pensar, tem que ser profissional. Pô, Botafogo trazendo um monte de craque. Corinthians agora investindo a grana que não tem, trazendo craques também. Se a gente ficar apostando numa lenda, a gente pode ter o retorno, mas assim, a chance de não ter o retorno também é muito grande. Então eu preciso investir em alguém
que eu acredite que vai me dar retorno esportivo. Eu imagino que nessa altura eles já imaginam que o Gabigol não pode mais dar um retorno esportivo importante. Apesar de ter sido um dos caras mais decisivos dos últimos anos do Flamengo, em termos de título, né, de conquista de título. Bom, sobre o Arrascaeta, diz que não estava 100%, mas era importante entrar em campo, né? Vou pegar aqui as aspas do Arrasca. Cansaço só. Partida muito intensa. Fui ao departamento médico e mandei os parabéns para eles, porque me ajudaram com certeza para voltar o mais rápido possível. Ainda não estava 100%, mas era muito importante entrar em campo hoje. Eu acho que essa frase ela é bacana. Ela tem dois lados, essa frase do Arrascaeta. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, pô, o cara tem a cara do Flamengo, né? Compromissado, entrou para ajudar a equipe e tem um lado muito alarmante para mim. O Flamengo tem tido muitas lesões essa temporada, a gente sabe disso. O Arrasca, inclusive, já se lesionou. Então, fica nessa. Vocês vão colocar o cara que não tá 100% para arriscar lesionar de novo? Por isso que eu acho assim, tem uma coisa legal do torcedor, pô, o cara, né? Cara, se o Arrascaeta não tivesse histórico de lesão, eu ia falar, cara, ele só vai cansar, né? Ele só vai cansar. No próximo jogo ele descansa. Agora é um atleta que tem histórico de lesões. Então se você olha para uma aspas dessa, e para mim, apesar de ter o lado, pô, do atleta, né, cara, comprometido, querendo ajudar a equipe a avançar na competição, para mim tem um lado muito alarmante. De que, cara, vocês estão arriscando, né, perder um craque como a Rascaeta, no caso de um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas é importante a Copa do Brasil. Sim, mas o Flamengo estava dominando o jogo. Ah, mas o Arrascaeta foi uma das peças, foi um dos pilares para essa vitória. Foi de fato. Mas não dava para ganhar sem o Arrascaeta? Eu acho que dava, né? Eu acho que dava. É importante para a confiança do atleta, uma série de situações, ok. Mas para mim isso é preocupante. Porque, como eu falei, é um atleta que tem histórico de lesões. Vamos embora, para finalizar, Gabriel Milito. Diz que o São Paulo não gerou perigo. E, de fato, talvez uma ou duas bolas assim mais perigosas, mas nada assim de tirar o fôlego do torcedor atleticano, né? Tivemos uma postura defensiva muito bem organizada. Eles não geraram perigo, finalizações. Primeiro controlamos e depois tivemos situações claras. Paulinho, duas situações no primeiro tempo, segundo tempo também. Aproveitamos do gol marcado em São Paulo. Em termos gerais, felicitar os jogadores pela forma que jogou, acho que, né? Que jogou nos dois jogos. Muito feliz por passar para a semifinal. Esta série foi muito complicada para nós. Tivemos que jogar da maneira que jogamos durante os dois jogos. Controlar muito o ataque deles, que tem jogadores de qualidade, sem deixar de abrir mão do nosso ataque. Contra-ataque. Tá aí, né? Gabriel Milito. E a gente podia até... A temporada vai passando, né? E você vê o Galo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, tendo oscilações, o que é normal, o que é comum, o que é corriqueiro em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Mas aí o tempo vai passando e você fica assim, pô, será que o Milito é o cara que vai levar o Galo a grandes conquistas mais uma vez? E você olha, e aí, a mesma coisa, eu acho que dá até para falar não digo que dá para falar, mas assim, a gente olhando pro Tite também recentemente, muito criticado pelo torcedor. As duas equipes estão em todas as frentes. Todas as frentes não. O Galo não briga pelo brasileiro, na minha opinião. Diferente do Flamengo. Mas tá jogando, tá disputando. Então tá em todas as frentes também. Então assim, você passa por um momento e às vezes o treinador passa meio discreto, né? Pela gente. Você fica... não sei, cara. Não sei se vai rolar. Mas aí você olha nesse momento... Você olha outros tantos treinadores importantes já caíram, né? Já caíram. Tantos trabalhos consolidados, e aqui a gente pode destacar o próprio Botafogo, o Palmeiras, né? Já está fora de 2 mata-matas, o Fortaleza, né? O Botafogo não tem um trabalho de longa data, mas tem a bola jogada, né? E na bola jogada, o time que está jogando muita bola.
Se a gente olha Palmeiras e Fortaleza, duas equipes que têm um trabalho bem consolidado, né? Também fora. E aí, de repente, você olha, pô, crítico, Tite muito criticado, né? Milito também teve os seus momentos de baixa. E aí você, cara, será que esse treinador é o treinador, né? Será que esse é o treinador? E a gente olha agora nas três competições e fala, caramba, mano, né? Os caras estão avançando. Os caras estão. Se o Milito conseguir fazer o Galo jogar como jogou contra o São Paulo, eu acho que tem coisa muito legal aí para o torcedor esperar. Eu acho que sim. Eu acho que o torcedor vai ter muita coisa boa aí pela frente. Se jogar dessa forma, com essa disciplina, eu acho que tem coisa boa vindo aí, mas não dá para garantir, né? É sempre um turbilhão, é sempre ondas, né? É sempre ondas. No próximo jogo do Galo, do Campeonato Brasileiro, você garante que vai jogar dessa forma? Eu não garanto, né? Eu não garanto. Talvez a mobilização para o jogo, talvez pelo tempo que teve, se preparou ainda mais para jogar contra o São Paulo, talvez, são uma série de talvez. Uma série de talvez. Só o tempo vai dizer. Mas que avança, está na semifinal da Copa do Brasil, está na semifinal da Copa do Brasil. E com méritos, né? E com méritos. Para finalizar, aqui, ó, equipes que estão em duas ou mais frentes. Aqui, ó, dentre as quatro equipes que estão na semifinal da Copa do Brasil, só o Vasco tem apenas o Campeonato Brasileiro. Apenas, né? Então o Vasco joga a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Galo jogam a Libertadores também, e o Corinthians segue vivo na Copa Sul-Americana, tá? Rubro Negro Carioca vai enfrentar o Penharol, o Galo vai enfrentar o Fluminense. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o Fortaleza. Outras equipes que ainda jogam mais de uma competição, Fluminense e Botafogo, ainda jogam a Libertadores, terão confrontos nacionais, né, contra Atlético Mineiro e São Paulo, respectivamente. Na Sul-Americana temos o Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Vão encarar, respectivamente, Libertad, Racing e Corinthians. É isso, né, gente? Por isso que a gente tá falando, né? Você vê o futebol, como algumas equipes vão se consolidando cada vez mais, conseguindo contratar grandes jogadores. A gente estava falando da questão da renovação do Gabigol, né? Tem cada vez menos espaço para isso. A gente viu trabalhos vencedores caírem, né? Já viu trabalhos vencedores caírem. Como é o caso do Palmeiras, mais uma vez a gente destaca. Pô, pegou adversários difíceis? Pegou adversários muito difíceis, mas está fora das competições. Então você vê que eu tô falando isso para criticar o Palmeiras? Não, eu tô usando isso para dizer que o Gabigol tava na mira do Palmeiras, por exemplo. Eu acho que existe cada vez menos espaço de manobra para esse tipo de contratação de, poxa, será? Você precisa apostar na, você precisa toda contratação é uma incerteza, né? É uma incerteza, mas você precisa ter essa cautela a mais. No caso do Flamengo, de, poxa, será que vale a renovação? Eu acho que não. No caso do Palmeiras, será que vale a contratação? Né? Um cara que já provocou tanto Palmeiras, jogou no Santos, será que vale essa contratação? Existe cada vez menos espaço para contratações malucas, né? O Palmeiras costuma ser comedido, né? Costuma ser moderado, costuma ser ter um pouco mais de cautela nas contratações. Mas você vê, cara, mesmo equipes com orçamentos mais limitados, né? Com dificuldades financeiras, como o Corinthians, né? Não precisa nem falar do Corinthians. O próprio Fluminense também tem seus problemas. O Cruzeiro recém-adquirido, né? Por um novo dono. Tem as suas dificuldades, mas você vê que mesmo assim os caras conseguem investir e conseguem qualificar os seus elencos. E fica cada vez mais complicado você, pô, arrisco ou não arrisco? Toda contratação, como eu falei, é uma aposta. Mas cada vez mais você tem essa de é melhor eu partir para uma contratação que eu tenho um pouquinho mais de certeza do que de repente investir num craque que eu sei que ele é e falar, poxa, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. É isso, tá, gente? Ó, vou encerrando por hoje.
Vocês que nos acompanham até aqui, peço para que deixe aquela famosa moral, desejar para todo mundo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um forte abraço, né? E semana que vem nós estamos de volta com mais futebol, tá? Valeu demais, sextou e até a próxima. Tchau.